Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Quero também, desde já, cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, do nosso canal do YouTube, da Rádio PB Petrolândia. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, como é bom poder estar aqui, para poder prestarmos um culto ao nosso bom Deus, sabendo, que o nosso Deus, ele é digno de toda honra, toda a glória e toda a adoração. Eu gostaria de pedir aos irmãos que trouxe a Bíblia, que abrisse comigo no livro do Salmo 4, o verso de número 1 a 8. Salmo de número 4, verso de número 1 a 8. Os irmãos que assim encontrar, gostaria de pedir que colocasse de pé para a leitura da palavra do nosso bom Deus. Todos encontraram? Salmo 4, o verso de número 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de corda. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, ó Pai, que o Senhor há de fazer. Agradecemos, meu Deus e meu Pai, pela graça deste dia, pelo dia do Senhor, dia ao qual o Senhor, ó Deus, escolheu para que a tua igreja te louvasse, te adorasse e exaltasse o teu santo nome. Agradecemos o Senhor, Pai, pelos irmãos que aqui estão, ó Deus, um número considerável, pelos irmãos, ó Pai, que está, meu Deus, no acampamento deste recesso, Senhor, de dias, de descanso, mas também entoando o Senhor aonde estão, pelos irmãos, ó Pai, que não vieram por motivos maiores, pelos irmãos, ó Pai, que passa agora, ó Deus, um processo de luto, e por muitos, ó Pai, irmãos, ó Pai, desta igreja e de outras igrejas, que zelam e prezam pela verdadeira doutrina bíblica, pelo verdadeiro evangelho e pelo culto ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ele venha trazer iluminação à nossa mente, para compreender o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Podem se assentar. Meus irmãos, logo no início da liturgia, o nosso irmão Mauro falou algo que falou ao meu coração, quando ele disse que aqui estamos para viver a verdadeira alegria. E nos louvores entoados ao Senhor, a nossa irmã Juliana falou que o nosso Deus é o Deus que escuta as nossas orações, um Deus bondoso que tem misericórdia para com o seu povo. E eu quero aqui deixar um tema bem breve para a nossa meditação, prometo em não tomar tempo dos irmãos, e o tema é:
a confiança no Senhor. Quando vamos observar a respeito do Salmo o Salmo 4, melhor dizendo, este Salmo é justamente o Salmo que tem uma grande ligação para com o Salmo 3. Nós vamos observar a ligação que há neste Salmo, a ponto de muitos que amam a palavra do Senhor, que estudam a palavra do Senhor, e dizem que o Salmo 3, ele é o Salmo da manhã, a oração da manhã. E muitos também vão dizer que o Salmo 4 é o Salmo da noite, a oração que é feita pela noite. Quando nós vamos observar, meus irmãos, o livro de Salmos, os Salmos vai nos trazer muitos ensinamentos para os nossos dias. Os Salmos vai nos instruir na maneira ao qual devemos orar e adorar ao nosso Deus. Através do livro dos Salmos, nós vamos entender que a oração e o louvor não deve estar somente presente em alguns momentos da nossa vida, mas de fato deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Este Salmo de verso 4 é o salmo ao qual foi utilizado, muitos consideram que foi o primeiro salmo ao qual foi necessário a utilização de instrumentos musicais. De todos os salmos que nós vamos ler, justamente este salmo é onde Davi o faz, através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que trouxe a revelação sobre a vida de Davi para preparar este salmo. Tanto é que logo no cabeçalho das nossas Bíblias nós vamos ver que assim que Davi termina este salmo, que Davi finaliza este salmo, Davi entrega este salmo na mão de um mestre de canto, que para os nossos dias é como se fosse um mestre de música, para preparar este salmo na utilização de instrumentos e entregar ao povo, para que todo o povo pudesse cantar e entoar ao nome do nosso Deus. Porém, quando Davi ele vai escrever este salmo, nós vamos chegar a uma conclusão que Davi não escreveu este salmo em um momento bom da sua vida, diferente do Salmo 23, que Davi vai expressar tamanha alegria, tranquilidade e paz em escrever o Salmo 23. O Salmo 4, Davi escreve ele debaixo de uma grande perseguição, de uma grande luta, e no nosso dito, ou no nossa forma popular de dizer, Davi estava vivendo dias de prova. Tudo indica que esta prova que estava sobre a vida de Davi, vinha através de uma grande perseguição essa, que quando vamos observar o Salmo 3, nós vamos ver que Davi, ele estava correndo da grande fúria do seu filho chamado Absalão. Meus irmãos, que triste ver um pai sendo perseguido pelo seu filho, ver um pai sendo aterrorizado pelo seu filho. Tanto é que nós vamos chegar e observar alguns pontos, tanto do Salmo 3 como do Salmo 4, e ver que estes salmos apresentam uma enorme adversidade ao qual vivia Davi. Nós vamos observar também que uma grande humilhação estava passando a vida de Davi, tanto no Salmo 3 como no Salmo 4. E vamos ver também que muitas provocações e mentiras se levantaram contra este homem. Mas é interessante que também no Salmo 3 e no Salmo 4, de preferência, nós vamos ver que o salmista, através da instrução do Espírito Santo de Deus, vai nos ensinar a quem nós devemos clamar, vai nos ensinar que a nossa oração não deve ser feita somente para nós ou para si mesmo, mas a oração deve ser feita para todos os homens. Vamos aprender também que este salmo convoca o povo, a nação, a um grande arrependimento. O que é o evangelho sem arrependimento?
O que são as músicas cantadas se não chamar o povo ao arrependimento? Vamos ver também que este Salmo 4 vai mostrar aonde está depositada a nossa verdadeira alegria, e no final é um salmo que nos leva a confiar somente no Senhor. Observa comigo o início deste salmo. Davi inicia assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, Davi começa a sua canção dizendo que ele está clamando por alguém. Nós vivemos em dias difíceis, dias caóticos, aonde muitos têm levantado inúmeros deuses a serem adorados. Muitos estão se preparando para a famosa quarta-feira de cinza, crendo que os deuses ao qual eles vão clamar são deuses que escutará o clamor deste povo, desta nação. Infelizmente, muitos cristãos também acreditam que nesta quarta-feira é o dia exato a clamar para que o Deus venha atentar os seus ouvidos a estes. Meus irmãos, a época de Davi aqui não era diferente dos dias de hoje. A nossa época tem muitos levantando deuses a ponto de clamar por eles. Na época de Davi também muitos estavam levantando seus deuses para que os mesmos levantassem um clamor para os deuses criados, para os ídolos criados. Porém Davi, ele inicia o seu salmo: responde-me quando eu clamo. Meus irmãos, nós entendemos que o nosso Deus é o único que quando a gente clama, Ele nos responde. Nós entendemos que através da palavra não existe outro Deus ao qual o povo pode clamar, mas Davi vai nos instruir que nós podemos clamar ao único e verdadeiro Deus, o Deus que responde às nossas orações. E ele diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Meus irmãos, Davi vai deixar muito claro aqui um dos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus, eles são tanto os comunicáveis, como os não comunicáveis à nossa mente, aquilo que a gente não pode imaginar. Nós não podemos imaginar a respeito de um Deus soberano. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, mas nós não temos o quê? Uma capacidade de imaginar o quão soberano o nosso Deus é. A Bíblia vai dizer também que o nosso Deus, ele tem atributos como onisciência, onipresença, onipotência. São atributos de Deus que nós não conseguimos maquinar em nossas mentes para saber o tamanho desses atributos de Deus. E Davi, ele vai apresentar aqui um dos atributos de Deus quando ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Meus irmãos, a justiça do Senhor é um dos seus atributos. E a justiça do Senhor, ela se prolonga na verdade e na fidelidade. Tanto é que em Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 6, Isaías vai nos mostrar qual é a nossa justiça, a ponto de dizer que a justiça dos homens não passa de trapos de imundícia. Mas, meus irmãos, Davi clama ao Deus da sua justiça. Nós temos que voltar a clamar ao Deus da nossa justiça, pois a justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça de Deus, ela é boa. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, nós não temos a capacidade de nem sequer colocar um ponto de pecado sobre a justiça de Deus, ou um ponto de falha sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça fiel. E Davi continua: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça.
na angústia me tens aliviado. Meus irmãos, Davi aqui ele está clamando ao Deus que já o respondeu em outras situações de sua vida. A expressão que Davi diz, na angústia me tens aliviado, é de angústias passadas que Deus já tinha trazido alívio sobre a vida de Davi. Meus irmãos, o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual nós adoramos, um Deus ao qual nós prestamos culto, não é aquele Deus que escuta a nossa oração apenas uma vez, mas Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é longânimo e paciente para escutar as muitas orações que nós fizer ao seu santo nome. Na minha angústia me tens aliviado. Davi sabia e entendia perfeitamente, e nós também temos que voltar a entender que o nosso Deus de justiça é aquele que inicia a obra sobre as nossas vidas, mas Ele é fiel e justo e poderoso para finalizar. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, o salmista centraliza o seu coração no Deus de sua justiça. O salmista centraliza esta grande canção ao Deus da sua justiça. Meus irmãos, o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração cria inúmeros deuses. O nosso coração cria objetos e muitos objetos para ouvir a nossa oração. Mas, meus irmãos, Davi aqui nos traz um grande ensinamento, que pedir a misericórdia por meio da súplica, isso é o mérito que vem de Deus. Entenda, nós clamamos por misericórdia, isto é uma grande bênção que Deus nos deu, a oportunidade de clamar o teu santo nome, mas o mérito de responder às nossas orações por misericórdia, este mérito é somente do Senhor. Muitas das vezes, nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos. Muitas das vezes, o governo, o Estado e as leis não têm misericórdia para conosco, mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Por mais que venhamos cair, falhar, pecar, o nosso Deus é um Deus que derrama sobre nós a sua misericórdia. Aí Davi passa para o outro ponto desta canção. Ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscarei a mentira. Meus irmãos, Davi aqui no verso 2, ele entra com uma grande admoestação. Admoestação, todos nós sabemos que é diferente de exortação. A palavra às vezes é um pouco pesada, né? Soa às vezes estranho, mas exortação é o quê? É para trazer um grande ânimo, um grande vigor para os filhos do Senhor. Porém, a admoestação é uma forma de advertência. O governo de Davi, o reino de Davi aqui, que o Senhor que entregou em suas mãos, estava passando por uma grande crise. Que crise é essa? O que nós falamos logo no início, pela perseguição do seu filho chamado Absalão. E quando Davi ele usa desta expressão, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Todos nós, quando passamos a estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática, nós vamos ter na nossa consciência que o reino de Davi não pertencia a ele. Não foi um reino que o próprio Davi, o grande Davi que levantou, não. Não foi um reino que o povo entregou na mão de Davi, não. Mas o reino de Davi era um reino levantado pelo próprio Deus.
Então o povo aqui, a multidão, muitos homens, estavam indo contra este reino que pertencia ao Deus Criador dos céus e da terra. Davi aqui usa uma advertência quando ele diz: ó homens. Ele direciona esta advertência não somente para os seus inimigos. Davi não direciona essa advertência somente para aqueles que estavam perseguindo a ele e ao seu reino, mas Davi traz uma advertência também para aqueles ainda que estavam junto com Davi. E isso aqui é muito comum nos nossos dias de hoje. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele tem um reino, e o seu reino é poderoso, o seu reino traz a justiça, o seu reino traz a verdade, o seu reino traz a libertação, e essa advertência vem também aos nossos corações nos dias de hoje, quando nós deixamos o reino do Senhor. E aqui eu não estou falando de perda de salvação, porque nós não acreditamos nisso. Eu estou falando quando a gente passa a dar ouvidos a muitos outros reinos, para deixar de ouvir o reino do Senhor. E Davi aqui ele vai trazer uma advertência dizendo que os homens estavam fazendo com que a glória do seu reino passasse a ser uma glória de vexame. Meus irmãos, estamos vivendo uma época que muitos deixam a casa do Senhor para pular, os muitos bloquinhos por aí. Existem aqueles que não somente usam desta época, mas usam muitas outras épocas do ano para poder cultuar os seus muitos deuses, para praticar a adoração aos falsos deuses. E infelizmente muitos saem da casa do Senhor, abandonam a casa do Senhor para poder cultuar aos deuses pagãos. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado para não fazer com que o reino do Senhor seja um grande vexame. Vamos lá, uma aplicação básica em cima deste texto. Hoje é complicado, presbítero Devaí, a gente falar que nós somos evangélicos, porque o evangelicalismo dos dias de hoje é um evangelho que não transforma. O evangelicalismo dos dias de hoje é um evangelho que não apresenta o Cristo. O evangelicalismo dos dias de hoje é um evangelho que não aponta para os nossos pecados. De fato, este evangelicalismo dentro do Brasil, presente em muitas igrejas, tem feito o reino do Senhor passar por um grande vexame. E a advertência de Davi é: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, transgressores da lei? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Meus irmãos, muitas vaidades têm vindo à nossa porta. As muitas vaidades têm sido entregues dentro das nossas igrejas, e estamos deixando de ouvir a palavra do Senhor para dar crédito às muitas vaidades que vêm acompanhadas pelas muitas mentiras. Essa é uma advertência de Davi dos dias da sua época, e é uma advertência para nós dos dias de hoje também, meus irmãos, que possamos blindar o nosso coração do evangelho genuíno, que possamos orar e pedir ao Senhor que nos proteja e nos guarde deste mundo mau, que levanta as inúmeras vaidades, as inúmeras mentiras, e que a gente possa praticar a palavra do nosso Senhor, que é viva e verdadeira, e não levar o reino do Senhor ao vexame. E Davi continua: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Meus irmãos, o Senhor Deus sabe perfeitamente quem faz parte do seu povo. O Senhor Deus sabe perfeitamente o número exato de eleitos. O Senhor Deus sabe
perfeitamente quantas pessoas Ele escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que o salmista diz aqui, que mesmo em meio ao seu reino abalado, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio àqueles que estavam buscando a vaidade, estavam dando crédito à mentira, mesmo aqueles que estavam fazendo do seu reino um vexame, o salmista diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem que aponta o nosso pecado, mas que mostra que nós também temos um grande Salvador para nos perdoar destes pecados. Meus irmãos, essa doutrina de fato é uma doutrina que os não regenerados não suportam. Basta falarmos um pouquinho dela dentro mesmo da nossa igreja, quando vamos falar um pouquinho a respeito da doutrina da salvação, a doutrina da eleição. Meus irmãos, sejamos sinceros, essa doutrina, ela vem como um incômodo para muitos, porque muitos têm acreditado que é o homem que busca a Deus, muitos têm acreditado que é o homem que acha Deus, porém, a Bíblia é contra estes pensamentos pelagianos, a Bíblia é contra essa doutrina arminiana, porque a Bíblia diz que não foi nós que amamos o Senhor, mas o Senhor que nos amou primeiro. É o Senhor que se faz conhecido por nós, meus irmãos. A doutrina da salvação, esse verso ao qual fala Davi aqui, sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso, meus irmãos, ela é uma doutrina que para nós justos, ela vem como uma doutrina que consola o nosso coração no dia da nossa angústia. Meus irmãos, há dias de angústia que muitos vão procurar muitos deuses por aí. Há muitos que no dia da sua angústia acreditam que pode se embasar na palavra de pastores e presbíteros. Há muitos que acreditam que podem se embasar as suas angústias na procura de igrejas. Não, meus irmãos. Deus usa homens, sim. Deus usa os seus servos. Deus tem piedade para com muitas igrejas bíblicas, sim, mas, meus irmãos, nós temos que entender que é através da palavra do Senhor que possamos receber este consolo. Nos dias de muita angústia, essa doutrina da salvação, ela traz um consolo sobre as nossas vidas. Não há nada melhor, meus irmãos, seja sincero, que quando estamos passando por momentos difíceis, momentos de luta, que a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê saída, aí a gente se lembra, opa, tem uma coisa que me é garantido, pelo selo do Espírito Santo, que é a salvação em Cristo Jesus. O Senhor sabe quem o pertence. O Senhor sabe quem é que o serve de verdade. Aí aqui entra aquilo que a nossa irmã Juliana, ela disse, que o Senhor escuta a oração do seu povo. Aí Davi diz, verso 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Meus irmãos, nós temos um Deus que atende às nossas orações. Nós temos um Deus verdadeiro, nós servimos, na verdade, o único e verdadeiro Deus, o resto é tudo pirataria, o resto tudo não passa de idolatria, do conhecer do homem, do coração do homem, da imaginação humana. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus que tudo controla, que tudo governa, que é soberano e justo sobre todas as coisas e absolutamente nada sai do controle de suas mãos. É o nosso Deus, é o Deus que nos ouve. Nos momentos difíceis, lembre-se, nós servimos um Deus que nos ouve, nós servimos um Deus que nos atende, nós servimos um Deus que nos traz o consolo e o refrigério. Aí Davi passa para outra parte da sua canção, quando ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Acredito que você que nos acompanha,
através da rede social, até mesmo nós, eu também já falhei nisso, em interpretar este versículo de maneira incorreta. Muitos, quando vão observar este versículo, vão dizer: opa, então nós podemos irar com maldade no coração? Nós podemos irar com um ódio dentro do nosso coração? Não, meus irmãos, não é isso que a palavra do Senhor quer dizer. Existe a ira, que nós vamos usar da expressão uma ira santa. O que é uma ira que passa a ser uma ira boa? Uma ira bíblica. Vamos lá. Deus é um Deus que se ira. E a ira do Senhor é contra o quê? É uma forma de indignação contra o pecado. Podemos irar? Sim, pela indignação do pecado. Enquanto muitos se alegram por viver no pecado, nós temos que nos indignar, nos irar por vivermos, às vezes, dando o braço para o pecado. Tanto é que nem toda ira é pecaminosa. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 6, vai mostrar isso. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 6, também vai mostrar isso. Apocalipse capítulo de número 14, versículo de número 10, também vai nos mostrar isso. Vai mostrar a respeito da ira de Deus. E a ira de Deus, ela é santa e ela é justa. Então, meus irmãos, quando formos irar, que possamos nos irar contra o pecado. Muitas traduções vai usar da palavra tremei e não pequeis. Perturbai-vos e não pequeis. Enfurecei-vos e não pequeis. Então, toda vez que a gente for irar, olha o que o salmista diz: irai-vos e não pequeis. A boa ira não nos leva a pecar. A ira no Senhor também, contra a indignação do pecado, não nos leva a pecar. Mas a partir do momento que a gente passa a se irar, embasado na nossa justiça de fato, meus irmãos, aí nós vamos pecar. Quando for irar, ire na justiça do Senhor, que não há pecado, que não há dolo, que não há nenhuma maldição. Mas ele diz, observa o que o salmista vai nos ensinar: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Meus irmãos, a boa ira, a ira contra o pecado, a ira contra toda a maldade, a ira contra o reino de Satanás, quando ela vem sobre os nossos corações, de fato, nós vamos deitar a nossa cabeça sobre o travesseiro e vamos descansar no Senhor. É muito normal orarmos assim: Senhor, nós não aguentamos mais esses muitos pecados ou formas de pecado entrando, Senhor, nas nossas famílias. Nós nos iramos. Muitas das vezes a gente olha algumas igrejas, graças a Deus que aqui está liberto deste fato, mas existem muitas igrejas, meus irmãos, que hoje o domingo do Senhor se tornou o famoso bloquinho gospel. Observe as notícias, vocês vão ver. Muitas igrejas deixaram o culto ao Senhor para criar a sua forma de culto. Aí quando a gente olha isso, a gente se ira. Mas a gente se ira no Senhor por não aceitar e não concordar, embasados na palavra. E de fato, quando a gente deita a nossa cabeça sobre o travesseiro, a gente fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí a gente faz aquela bela oração do profeta Abacuque, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faz conhecida e faz notória no meio do seu povo. Estude o contexto de Abacuque. A situação não era boa, a situação não era legal, e a oração de Abacuque é para que Deus derramasse o verdadeiro avivamento bíblico e genuíno, não essa bagunça que nós temos visto aí, sobre aquele povo. Que possamos orar sim, meus irmãos, pedir ao Senhor para trazer o verdadeiro avivamento sobre a sua casa.
sobre os seus filhos, sobre os eleitos do Senhor. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aí ele disse: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito belo, porque quando nós vamos observar o contexto, tanto do Salmo 4 como do Salmo 3, e voltar lá em 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 12, nós vamos ver que Absalão, ele levantou o povo para oferecer sacrifícios. Porém, os sacrifícios levantados por Absalão não eram sacrifícios perfeitos, mas Davi aqui convoca o povo a oferecer sacrifícios de justiça ao Senhor. O que são os sacrifícios nos dias de hoje? Presbítero Wagner, é pegar um cordeiro, cortar ele no meio, deixar com que o sangue, ele escorra sobre este altar, depois pegar um pouquinho e aspergir nas pessoas? Não. Hoje, este sacrifício de justiça são o nosso louvor genuíno ao nosso bom Deus. São as nossas orações entregues diante do nosso bom Deus. Mas diante deste sacrifício, por mais que Davi convocou o povo a oferecer sacrifícios de justiça, nenhum sacrifício supera o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo Jesus de fato é o sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo Jesus é o maior e mais justo sacrifício feito sobre a face da terra. De fato, quando lembramos a respeito deste sacrifício, em oferecer sacrifícios ao nosso Deus, este sacrifício que nós entregamos a Deus como forma de adoração, como forma de oração, aquilo que o Devaí falou há dias atrás, é quando a gente passa a entender que através da cruz do Calvário, o véu se rasgou, a justiça perfeita, o sacrifício perfeito, nos fez verdadeiros adoradores. Quando entendemos que não há sacrifício maior, que não há sacrifício melhor, que não há sacrifício mais perfeito do que o sacrifício de justiça que Cristo fez na cruz do Calvário. E ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus irmãos, é uma ordem. Aqui é uma ordem. O salmista nos convoca, nos convida, nos orienta, nos admoesta a confiar no Senhor. Aonde está a nossa confiança? Aonde está depositada a nossa alegria? A nossa confiança, a nossa alegria, ela deve estar depositada no Senhor Jesus, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Verso de número 6, caminhando para o final. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Meus irmãos, quem são esses que fazem essas perguntas? Quem é que vai nos oferecer o bem? Aí nós podemos voltar lá em Salmos 1, quando o salmista diz: bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são, meus irmãos, aqueles que perguntam: quem nos apresentará o bem? Muitos usam isso como chacota, muitos usam isso para brincar com o Evangelho, muitos usam isso para poder confrontar o nosso testemunho em Cristo Jesus, quando vamos falar: meu amigo, não vive essa vida de pecado, essa vida mundana, pagã. Aí muitos se levantam dizendo: mas quem é que vai nos apresentar o bem? Meus irmãos, este verso 6 aqui, quando eles perguntam: quem nos dará a conhecer o bem? Eles não estão falando do bem maior, eles não estão falando do bem superior, eles estão falando do bem financeiro.
Eles estão falando no bem para enriquecer os seus bens. Meus irmãos, nós sabemos verdadeiramente quem é o nosso maior bem. Nós sabemos verdadeiramente, meus irmãos, que o nosso bem está em confiar no Senhor, em adorar ao Senhor, em acreditar somente no nosso Senhor. Este verso 6, quando eles dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O verso 7 vai nos explicar. Diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui está, meus irmãos, o verdadeiro bem. Aqui está o bem maior. Não nos preocuparmos com os muitos tesouros, com o ouro, com a prata, com os muitos reinos a conquistar, mas a nossa verdadeira alegria está em pedir ao Senhor para levantar sobre nós a luz do seu rosto. Aí ele diz, verso de número 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Aí explicando o verso de número 6, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Meus irmãos, o salmista aqui no verso 7 vai dizer que a alegria que nós temos, ela é incomparável. Que a alegria que nós temos, valor nenhum no mundo pode pagar por essa verdadeira alegria. E que alegria é esta? A verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. Salmo de número 73, o salmista conhecido como Asaf, ele quase deixou com que o seu coração pecaminoso desse crédito às muitas vaidades. Tanto é que ele vai dizer que ele desejou ter a vida dos ímpios. Porém, no decorrer da canção do Salmo 73, lindo salmo, leia na sua casa, Asaf, ele vai entender, meus irmãos, que a verdadeira alegria estava no Senhor, que a verdadeira alegria estava em viver na presença de Deus, que a verdadeira alegria estava em ter o conselho da palavra de Deus. Meus irmãos, aí o salmista Asaf, no Salmo 73, ele vai finalizar: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. O verso 27 e o verso 28 ele finaliza: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, a verdadeira alegria está quando nos reunimos a proclamar ao único Deus verdadeiro, fiel e justo para conosco. Por mais que eles estão à procura da muita fartura de vinho, da muita fartura de cereal, de fato, nós temos uma alegria superior à destes homens. Aí Davi finaliza o Salmo de verso 8, quando ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, observa, o Salmo de número 3, verso 5, Davi diz assim: deito-me e pego no sono. Mas olha o que Deus fez na vida de Davi, no Salmo 4, verso 8, em paz me deito. Como pode, meu irmão Oséias? Alguém está sendo perseguido, presbítero Wagner, alguém está passando por um momento dificultoso do seu reino, muitos o abandonaram, muitos difamaram o seu reino, muitos acreditaram nas mentiras e dando o ar de alegria nas muitas vaidades. Aí o salmista finaliza: em paz me deito. Meus irmãos, esta é a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento. O mundo não entende a nossa paz,
Os ímpios, os réprobos, não entendem a nossa paz. Mas, meus irmãos, uma coisa que o salmista vai dizer, que mesmo diante das muitas adversidades, de fato, nós temos a verdadeira paz. E a verdadeira paz está em nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Em paz me deito e logo pego no sono. Descansa no Senhor, meus irmãos. Descanse o teu coração no Senhor, que pode ouvir o teu clamor. Descanse o teu coração não no governo, não nas leis dos homens, não na justiça dos homens, não na força dos seus braços. Meus irmãos, confia e descansa somente no Senhor, pois Ele pode nos garantir a paz. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E eu quero concluir aqui com uma pequena frase de Charles Haddon Spurgeon, a respeito da confiança do Senhor, ou a confiança no Senhor, melhor dizendo, quando ele diz que todo aquele que tem sobre si as asas de Deus, Salmo 91, não precisa de outra proteção, visto que a proteção do Senhor é melhor do que trancas e ferrolhos. Meus irmãos, essa é a nossa confiança. A nossa confiança não tem que descansar nas muitas trancas e nem nos muitos ferrolhos, mas a nossa confiança deve estar no nosso Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por esta palavra, por esta exposição bíblica. Agradecemos o Senhor, Pai, por falar, Senhor, conosco, não por causa da minha pessoa, mas por causa do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Pois entendemos que a voz do homem, ela só chega até um ponto, mas a voz do Senhor, Pai, é uma voz, ó Deus, que não há limite, ó Pai, para trabalhar no coração do homem. Ó Senhor, obrigado pela confiança que temos em Ti. Pai, que possamos, ó Pai, a cada vez mais e mais, pela instrução da Tua palavra, confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. A depositar a nossa confiança no Senhor. O Salmo diz, ó Deus, que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós, os salvos, fazemos menção do nome do Senhor. Pelo fato de conhecer, ó Pai, o Senhor, pelo fato de confiar no Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a nossa semana. Abençoe, meu Deus e meu Pai, os nossos dias, ó Pai, ao qual o Senhor nos tem dado na face da terra. Oramos também, Senhor, agora que o Senhor possa, ó Pai, abençoar os nossos irmãos que estão em luto. Abençoar, Pai, aqueles irmãos, ó Pai, que não vieram, Senhor, porque estão, ó Deus, diante deste surto de dengue, ó Pai, por essas viroses, ó Deus. Ó Senhor, que possamos confiar, ó Deus, no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, que tudo controla e que tudo governa, e sabendo, ó Pai, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e que Deus, nada sai do controle das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que um dia nos alcançou. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Números, capítulo de número 6, versículo de número 24 ao 26. Números, capítulo 6, versículo de número 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. IPB Petrolândia.